Hoje nós começamos uma nova série de mensagens, uma série que vai durar esse mês de maio, e eu penso que é uma série que nos faz não apenas pensar muito, mas é uma série que nos envolve diretamente, porque talvez não haja ninguém em nosso meio que não possa dizer que lida em alguma medida com esse tema do esgotamento, esse tema do cansaço. Às vezes esse esgotamento é físico, às vezes ele é emocional, às vezes ele é um abatimento espiritual, às vezes é um combo de tudo isso. E nós vamos refletir à luz da palavra de Deus durante esse mês de maio, como nós lidamos com estas coisas, como nós lidamos com isso que parece ser cada vez mais normal no tempo e na cultura que vivemos. Mas será que deveria ser considerado por nós normal mesmo? Será que Deus deseja estas coisas para as nossas vidas? E se não, o que Ele nos indica em sua palavra? Como lidar com isso? Como enfrentar isso? Como superar isso? E nessa primeira mensagem, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 10. Lucas, no capítulo 10, nós vamos ler um trecho curto que se encontra do versículo 38 até o versículo 42. Lucas 10, 38 até 42. Caso você esteja sem a sua Bíblia, o texto vai ser projetado nessa TV aqui à frente, você pode acompanhar a leitura juntamente comigo. Diz assim o Evangelho: Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Que o Senhor nos abençoe nessa manhã através da exposição de sua palavra. Você e eu vivemos mergulhados numa cultura onde a pressa se tornou não apenas um modo de agir, mas uma identidade. Você já percebeu isso? A gente não simplesmente está agindo com pressa vez ou outra, nós nos tornamos apressados, nós nos definimos pela pressa, nós somos definidos cada vez mais na cultura que vivemos pela nossa produtividade. Então nós precisamos ser produtivos enquanto malhamos, precisamos ser produtivos enquanto estudamos, precisamos ser produtivos enquanto trabalhamos, precisamos ser produtivos até no descanso. Nós somos, na cultura que vivemos, cada vez mais julgados pela nossa eficiência. E assim, julgados pela eficiência, nós somos pressionados a fazer cada vez mais em menos tempo. Cada vez mais em menos tempo. Eu converso com muitos de vocês semanalmente, e muitas vezes nas nossas conversas você traz algo relacionado às demandas do seu trabalho, não é? E é muito comum eventualmente alguém dizer assim: Roberto, no meu trabalho, no meu setor, na minha área, eu tenho feito hoje o trabalho que antes eu mais 3 faziam. A empresa enxugou o quadro, reduziu despesas, mas acumulou tarefas sobre nós, sobre os poucos que permaneceram. E a gente costuma ouvir muito por aí, né, inclusive num tom assim de incentivo e encorajamento na nossa performance, que o bom funcionário é aquele que com pouco faz muito. O bom diretor é aquele que com pouco entrega muito. O bom líder é aquele que com pouco faz muito. E aí a gente assimilou isso para a nossa própria vida e entende o seguinte: olha, a única maneira de sermos boas pessoas, a única maneira de sermos felizes e realizados é, com pouco tempo, fazermos muito. A cultura moderna nos treinou e tem nos treinado a acreditar que parar
é sinônimo de fracassar. A cultura moderna tem nos treinado a pensar que descansar é coisa de gente fraca. E qual é o resultado disso, amigos? Qual é o resultado disso, irmãos? O resultado é que mesmo quando o corpo para, a nossa alma continua agitada. Mesmo quando o corpo, em tese, descansa, a nossa alma continua inquieta, carregando ansiedades, carregando medos, sustentando aquele peso invisível que rouba a nossa paz e rouba a nossa alegria. Um peso terrível, que a gente não consegue muitas vezes dar nome para ele, mas que nos tira a paz e nos tira a alegria. Essa sensação de que temos vivido no limite, essa sensação de que estamos rodando, mas o nosso tanque está vazio, se tornou tão comum na época que vivemos, que já não percebemos o nosso adoecimento como sociedade. Estamos sempre tanto no limite, que já não percebemos que nós estamos ficando doentes. A gente só sabe que está cansado. Não é isso que a gente fala? Cara, eu estou cansado. Feriado está acabando hoje. Amanhã tudo volta. E a sensação que eu tenho é que eu não descansei. Você já pensou isso? Nesse feriado estendido? Eu estou cansado. Fisicamente cansado. Emocionalmente cansado. Espiritualmente cansado. Mas a pergunta que precisamos fazer é: será que fomos criados para viver assim? Será que podemos de fato dizer: olha, é a vida como ela é o que tem para hoje, então é como tem que ser? Será? Fomos criados para viver assim? Será que essa vida acelerada, irrefletida, cheia de esgotamento, é o projeto de Deus para você? É o projeto de Deus para mim? Hoje, ao olharmos para esse encontro que Lucas relata aqui para a gente no capítulo 10, o encontro entre Jesus e duas irmãs, Marta e Maria, nós veremos, isso vai aparecer agora aqui em sua tela para que você registre isso em sua memória, nós veremos que o esgotamento não nasce apenas da quantidade de coisas que fazemos, mas de onde colocamos o nosso coração enquanto fazemos as coisas. A história dessas duas irmãs e desse encontro delas com Jesus nos ensina isso, que o esgotamento não nasce apenas da quantidade de tarefas que temos, de responsabilidades que assumimos, de coisas que fazemos porque temos que fazer, mas onde colocamos o nosso coração enquanto estamos fazendo as muitas coisas que temos para fazer. Nós vamos descobrir que Jesus não oferece para nós apenas um descanso para o corpo. Jesus não nos oferece apenas um descanso que relaxa o nosso corpo, o nosso físico, mas Ele nos oferece um descanso para a alma. Mas esse descanso da alma começa quando nós escolhemos parar aos pés dele. Esse descanso do coração inquieto, esse descanso que responde ao esgotamento e muda o status do nosso esgotamento, começa quando escolhemos parar aos pés de Jesus. Nesse texto que nós lemos, nós vemos muito claramente dois ritmos de vida. Um é o ritmo da inquietação que esgota. E muitos de nós nos identificamos com esse ritmo, não é? Agitados, muitas inquietações e esgotados. Mas tem um outro ritmo de vida aqui indicado nesse texto, o ritmo da presença que restaura, o ritmo de uma vida conscientemente vivida na presença de Jesus, e por estar na presença de Jesus, experimentar dessa restauração. A escolha entre um ritmo ou outro está diante de nós. O que nós veremos à luz desse texto é que a decisão do ritmo que vamos impor à nossa vida, se dessa inquietação que esgota,
ou dessa presença que restaura está diante de nós. Olhando para essa cena que Lucas descreve tão bem, algumas coisas chamam a nossa atenção. Pelo menos chamaram a minha atenção enquanto preparava essa mensagem. Não sei o que você pensa a respeito disso. Primeira coisa que me chama a atenção: Marta não estava longe de Jesus, estava? Jesus estava na casa dela, é o que diz o texto. Ela estava recebendo Jesus em casa, ela não estava distante. Estava na mesma casa e estava servindo. E ela estava servindo porque Jesus estava em casa. E provavelmente não apenas Jesus, os seus discípulos, mas outras pessoas, como era comum na vida de Jesus, muita gente estando onde ele estava. E Marta, vendo então a sua casa cheia, honrada com a presença de Jesus ali, bem pertinho de Jesus, se colocou em muitos afazeres. Então ela estava fazendo algo que aos olhos humanos parecia correto. Você consegue julgar Marta aqui negativamente? Ah, olha só Marta, tá vendo? Recebeu Jesus em casa e ficou atarefada com tantos serviços. Será que num primeiro momento você faria diferente? Talvez você, quando recebe amigos íntimos na sua casa, já fica mais agitado porque você quer receber bem. Então você prepara coisas, você arruma o espaço, você se certifica de que tudo está do jeito apropriado para receber e acolher bem. Imagina Marta recebendo Jesus em casa. Mas ainda assim, algo estava errado. E isso que estava errado nos leva a uma pergunta importante. Essa pergunta vai aparecer na tela para você. Será que é possível estar na presença de Jesus e ainda assim ter o coração distraído dele? Será, irmãos, que é possível estarmos na presença de Jesus, mas o nosso coração estar distraído? Você pode aplicar isso de tantas formas, essa pergunta. Será que é possível estar aqui nesse momento, num culto a Jesus e diante da presença dele, e o seu coração fora daqui? Marta estava, ao que parece, ocupada demais para perceber. A mente dela estava acelerada, correndo de um lado para o outro. Eu preciso cuidar da mesa, eu preciso preparar o espaço, eu preciso ver se há assento para todo mundo, eu preciso me certificar de que Jesus e os discípulos estão bem. A mente dela não parava de processar e de pensar. As suas mãos trabalhavam incessantemente, a sua alma estava inquieta. E é aqui, queridos, nessa descrição dessa cena, que nós encontramos a raiz de uma boa medida do esgotamento que nós sentimos. E eu sei que essa mensagem fala a você porque você também se sente muitas vezes assim, esgotado. Boa medida do esgotamento que nos visita, queridos, não tem a ver apenas com o tanto que fazemos. É o tanto que fazemos que nos cansa. Não. É assim como Marta, a vida distraída de Jesus e a vida ansiosa que nos esgota por dentro. A gente vai aprofundar um pouquinho melhor nisso. Até porque essa é a primeira coisa que nós precisamos entender hoje. O esgotamento nasce muitas vezes de uma vida distraída e inquieta. E aí você pode dizer: como assim, Roberto, distraída? Eu me sinto esgotado justamente pela necessidade de ficar focado em muito trabalho, em muitas demandas. Eu sou exigido em muitas frentes. Você sabe quais são os meus papéis? Como pai, filho, amigo, cidadão, profissional, vizinho. Alguns aí dentro na loucura viram síndico de condomínio. Você sabe lá quais são as minhas atribuições para dizer que eu estou distraído? Eu não posso me distrair. Esse é o ponto que a gente percebe quando olha para Marta. Não é a distração que te deixa inerte, é a distração que te deixa impedido de perceber a presença de Cristo. Distraído dele, você é pura agitação de afazeres e afazeres que vão perdendo sentido e propósito. É isso que nós vemos no verso 40. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. Perceba, queridos, Marta não estava fazendo nada imoral, não é?
Marta estava cometendo algum pecado aqui, servindo a Jesus e as pessoas que estavam com Jesus em sua casa? Não. Ela estava envolvida com aquilo que humanamente parecia ser necessário. E o problema não era o que ela fazia. O problema era o quanto seu coração estava dividido, o quanto seu coração estava disperso, o quanto seu coração estava inquieto. Jesus estava ali. A presença de Jesus estava com ela ali. Mas ela conseguiu sentir frustração, inquietação e ansiedade pelas coisas que ela queria fazer, até fazer para Jesus. E o querer fazer para Jesus distraiu seu coração da presença de Jesus com ela. E dos esgotamentos que passamos, queridos, muitas vezes o espiritual é o que a gente menos percebe. O esgotamento espiritual muitas vezes começa assim também. Não quando nós abandonamos Jesus conscientemente, mas quando permitimos que as boas ocupações da vida roubem a nossa atenção dele, desloquem o centro da nossa devoção de Jesus para alguma outra coisa. E aí você pensa, poxa, mas por que eu estou passando por essa fase de esgotamento espiritual? Eu não estou desviado. Eu não estou fora da igreja. Eu continuo participando dos cultos. De vez em quando eu até assisto assim, uns cortes de algum podcast cristão e fico interessado nos temas que são ali falados. Eu só não me dedico mais, eu só não tenho feito mais coisas, eu só não tenho buscado assim tanto uma vida de oração, de leitura de Bíblia, de comunhão com os irmãos, de serviço ao reino de Deus, de repente uma assiduidade maior na comunidade, na igreja, porque assim, eu estou ocupado com muitas coisas, mas coisas legítimas. O meu trabalho hoje me suga muito, eu tenho muitas frentes, graças a Deus o Senhor tem me abençoado. E aí a gente tem um discurso cristão, não é? O Senhor tem me abençoado e eu tenho feito muita coisa, eu trabalho demais. Tem muitas demandas da casa, mas olha, é o cuidado da minha casa, é o cuidado dos meus amados e amadas ali vivendo comigo. E a gente não percebe que boas ocupações da vida roubam a nossa atenção, desviam o nosso foco de Jesus e tiram o centro da nossa devoção, porque a gente para de devotar o nosso coração ao Cristo doador das bênçãos, para nos tornarmos administradores das dádivas recebidas à parte de Cristo, esquecendo-nos dele. E esse é o primeiro ponto que eu queria conversar com você nessa manhã de apenas 2. Ele vai aparecer na sua tela. O esgotamento nasce de uma vida distraída e inquieta. Então olhamos para Marta de novo. Marta não estava envolvida em coisas más. Não. Marta não estava em pecado. Marta estava servindo. Marta estava tentando fazer o que achava ser correto. O problema foi que o seu serviço se tornou o foco principal e não Jesus. Ela estava ocupada. Algumas versões colocam distraída. A palavra aqui traduzida do grego é perispatai. Perispatai é melhor traduzida como ser puxada em muitas direções. Você se identifica com a Marta? Quando você diz assim, eu estou muito ocupado. Essa semana especialmente é uma semana muito pesada para mim. Você se sente assim, que você está sendo puxada em muitas direções, exigida em muitas frentes, não é? Muitas vezes o nosso cansaço não vem só do que fazemos. Muitas vezes o nosso cansaço vem de como fazemos as coisas que estamos fazendo, sem o foco certo, sem a prioridade certa. E de novo você diz, Roberto, ai de mim se trabalhar sem foco. Ai de mim se não priorizar as coisas que estão ali na minha mesa, na tela do computador, estão aqui nessa reunião para serem resolvidas. Eu sei que nisso você é muito focado. Eu sei que nisso você tem colhido os resultados em progresso do seu empenho. Que ótimo que é assim. Mas a questão do que eu chamo aqui de falta de foco é esquecer que enquanto você está ali,
num mundo de demandas e compromissos profissionais, ou num mundo de demandas e compromissos familiares, ou num mundo de expectativas a serem atendidas, no contexto em que você está inserido, na sua casa, na sua vizinhança, onde quer que Deus te coloque, você não está longe de Cristo. Ele está presente. Mas quando você começa a fazer todas as coisas que faz, distraído da presença dele ali, todas as coisas começam a ruir. Quantas vezes nos deixamos arrastar por uma agenda cheia, caótica, e chamamos isso de vida? Essa é a minha vida. Sério que isso é legal para você? Eu sei que tem um fetiche hoje na nossa cultura, que é o fetiche de estar sempre ocupado. Tem uma coisa glamourosa em você dizer que não tem tempo para nada. Tem uma coisa glamourosa em você não conseguir estar num lugar porque o trabalho te prendeu. Tem uma coisa glamourosa em você não ser pontual em alguns compromissos porque simplesmente você esperava conseguir, mas as demandas foram muito mais pesadas e você só conseguiu chegar ali depois. Mas isso não é mais uma coisa assim constrangedora, é da vida. E aí você diz assim, essa é a minha vida, cheia, ocupada, caótica, sobrancelha tremendo o tempo todo. Quando eu deito para dormir, eu não durmo direito, não descanso, eu pisco, logo acordo. Eu lembro de um amigo que ele adorava falar isso: eu tenho pouca necessidade de sono, eu durmo 3h30 a 4 horas por noite. E eu falava para ele assim: você vai morrer cedo. E ele dizia: nada, sou saudável, eu não preciso de muito sono. E a gente coloca um glamour nessas coisas, a gente chama isso de vida. O risco que nós corremos é o de viver ocupados com muitas coisas, mas nos esquecermos, usando as palavras de Jesus aqui, tá? Da única coisa necessária. Não foi isso que ele falou para Marta? Marta, Marta, você está ocupada com tantas coisas, você está distraída com tantas coisas, você está envolvida com tantas coisas, você está atribuindo o seu valor, a sua relevância, a sua identidade nas tantas coisas. Marta, entenda, uma única coisa é necessária. De tanta coisa, uma única é necessária. Sua irmã escolheu a boa parte. O texto vai além, destaca que Marta não estava apenas ocupada, mas segundo as palavras de Jesus, que ela estava, no verso 41, inquieta e ansiosa. Inquieta e ansiosa. Perceba, o ativismo gerou uma certa irritação nela. O ativismo que ela se colocou ali, porque Jesus estava presente na sua casa, gerou uma comparação no coração dela. E ela começou, inclusive, cansada, extenuada, agitada e inquieta, comparando-se com sua irmã, se sentir melhor do que ela. Porque não é isso que ela faz quando, inclusive, cobra Jesus? Porque você vê que ela cobra Jesus, não é? Ela diz: Senhor, não te importas que minha irmã me tenha deixado sozinha com o serviço? Você tenta imaginar essa cena? É um ambiente familiar, gente. Não sei como é que é a sua intimidade dentro da sua casa com os seus, mas imagina essa conversa. Imagina a casa cheia. Imagina Marta olhando e vendo: tem gente demais para espaço de menos aqui, Senhor. Tem criança que não tira a sandália do pé. Eu limpei o tapete essa semana, vai ficar tudo sujo de novo. Aquele ali já quebrou o copo, nem era o de geleia, porque eu botei o melhor copo, já que Jesus vinha. Aquela criança ali, o pai não cuida, finge que não está vendo. Misericórdia, tudo dentro da minha casa, Senhor, tanta coisa para eu fazer. E quando ela olha naquela cena toda ali, naquela confusão toda, todo mundo ali encantado, admirado com Jesus, na casa dela, no meio da sala, ela olha e percebe que a irmã dela está sentada, que mora com ela, que vive com ela naquele lugar,
que ao invés de trabalhar para manter as coisas em ordem e servir bem a Jesus, ela está sentada aos pés de Jesus. E aí a cena que vem à minha mente é essa, de Marta chegando para Jesus e falando: Senhor, se fosse uma carioca, ela falava assim, com todo respeito, Senhor, com todo respeito, você está vendo aquela moça ali? Minha irmã. Deixa eu falar com o senhor uma coisa, o senhor não se incomoda que eu esteja aqui fazendo tudo e ela, minha irmã, senhor, mora aqui, divide conta comigo, ela está sentada ali. Isso não incomoda o senhor? O senhor não está vendo que isso é injusto, eu fazer tanto e ela tão pouco? Percebe o que o ativismo gerou no coração dessa mulher? Quando nós deixamos de descansar em Cristo, até as boas obras viram um fardo. Quando nós deixamos de descansar em Cristo, a nossa alma se torna uma presa fácil para a ansiedade, para a crítica, para a frustração. É isso que a gente está vendo em Marta. Uma pessoa que não desfruta da presença de Jesus em sua casa, porque o seu ativismo gerou nela toda essa ansiedade e toda essa irritação. Como nós aplicamos isso à nossa vida, queridos? Quando o nosso coração se agita, a vida costuma perder direção. O esgotamento profundo, ele não é apenas do corpo. Nós temos em nossa igreja alguns profissionais, especialistas no cuidado humano, terapeutas, que lidam diariamente em suas clínicas, em seus lugares de atendimento, com esse estado da alma cansada, da alma desorientada. Mas esse esgotamento, queridos, profundo, não é apenas do corpo, é da alma que tenta viver sem descansar em Cristo. Perde o parâmetro, perde a referência. Mas após refletirmos sobre como o esgotamento nasce de uma vida distraída e inquieta, foi o nosso primeiro ponto, nós observamos que Marta estava envolvida em muitas tarefas, e o estar envolvida em muitas tarefas a levou a perder o foco naquilo que era essencial. Mas agora é importante considerarmos o contraste apresentado por Jesus entre essas duas irmãs, entre Marta e Maria. Porque enquanto Marta se deixava consumir pelas preocupações, Maria escolheu estar aos pés do Senhor, ouvindo sua palavra. E essa escolha de Maria nos aponta o caminho do verdadeiro descanso. Essa escolha de Maria nos aponta o caminho da renovação do coração. E é o segundo e último ponto que eu queria conversar com você nessa manhã, e ele vai aparecer em sua tela. O descanso é fruto de uma vida centrada em Jesus. A superação desse esgotamento que muitas vezes nos visita, e é claro que aqui eu não estou falando de um caso crônico que precisa de intervenção inclusive médica, ok? Eu estou falando desse nível de cansaço, de abatimento, de alma extenuada que muitas vezes nós estamos por conta do ritmo da própria vida. A resposta a ele, que é o descanso, é fruto de uma vida centrada em Jesus. No verso 42, o Senhor afirma: contudo, apenas uma coisa é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Aqui Jesus destaca que em meio às muitas atividades e preocupações da vida da gente, apenas uma coisa é realmente necessária. Você ouve isso e vai dizer: não, Roberto, muitas coisas são necessárias. Eu sei que muitas coisas são importantes. Sabe o que Jesus está fazendo aqui? Ele está colocando o nosso coração na perspectiva certa primeiro, na ordem. Porque se você se ocupar das muitas coisas importantes, mas se distrair daquilo que Jesus chamou de a única coisa necessária, você vai comprometer as coisas importantes e você vai abater o teu coração, a tua alma. Uma coisa realmente necessária: estar na presença de Jesus e ouvir a sua palavra. Maria compreendeu isso.
Maria se assentou aos pés de Jesus, demonstrando assim humildade, submissão, desejo de aprender. E essa postura de Maria revela um coração centrado em Cristo, que reconhece a necessidade de priorizar o relacionamento com o Senhor acima de todas as coisas. Em contraste, Marta estava tão envolvida com o serviço que perdeu a oportunidade de desfrutar da presença de Jesus. E queridos, isso nos ensina algo. Isso nos ensina que não somente as ocupações gerais da vida, mas até mesmo as nossas atividades que chamamos de religiosas, até mesmo as nossas atividades ministeriais, quando não centradas em Jesus, podem nos afastar do verdadeiro propósito e nos levar ao esgotamento. Eu sei que falo para pessoas que têm uma história de caminhada com Cristo. Muitos aqui não iniciaram a sua caminhada com Jesus nessa igreja. Passaram por outras comunidades de fé, tiveram a sua experiência com Deus em outros ambientes e contextos. E não poucas pessoas passaram por um nível de envolvimento, que era chamado de envolvimento ministerial, que não era uma fonte de alegria, de contentamento e de senso de privilégio, mas que se tornou muitas vezes um fardo e um peso, que levou a muitas pessoas a um esgotamento espiritual. Pessoas que em sua caminhada cristã se sentiram tão abusadas espiritualmente falando, por lideranças indevidas, por pessoas que estavam ensinando que compromisso com o reino de Deus era uma coisa naquele padrão e naquele formato, que lhe roubava a vida, que lhe privava dos seus, que essas pessoas estão marcadas há anos por um trauma e um medo de envolverem-se novamente com a igreja de Cristo, porque foram profundamente atingidas e esgotadas. E a gente está olhando aqui para esse texto, e isso nos ensina que não são só as ocupações gerais da vida, até mesmo aquilo que chamamos de atividades de ministério, quando deixam de ser centradas em Jesus. Veja, Marta está em tese servindo a Jesus, mas o serviço virou o foco e não Jesus. O cuidado da casa e a recepção das pessoas virou o foco e não a presença de Cristo ali diante dela. E essas coisas começam então a esgotar. O descanso verdadeiro, essa frase vai aparecer na tela para você. O descanso verdadeiro não é encontrado na ausência de atividades, mas na presença de Jesus. Você não vai descansar no sentido de que você vai perceber que tem menos atividades. Muito dificilmente isso vai acontecer com você, como muito dificilmente isso vai acontecer comigo. De fato, isso é resultado da cultura e do tempo que vivemos. Hoje, trabalhar, administrar uma casa, cuidar da família, envolve sim muitas atividades, elas são necessárias. Nós não vamos deixar de tê-las, mas o descanso verdadeiro não está associado à ausência de atividades, mas na presença de Jesus. Ali no texto de Lucas capítulo 10, ele estava presente na casa de Marta, na casa de Maria. Hoje, à luz do Evangelho, nós sabemos que ele está presente na vida de todo homem, toda mulher que rendeu seu coração a ele, confessando-o como Senhor e Salvador. Ele disse: eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. É uma promessa, e aquele que prometeu não pode de forma alguma mentir. Então ele está conosco, ele está presente, e nós precisamos aprender a descansar nessa presença, a desfrutar dessa presença, a estimar essa presença. Quando centramos a nossa vida em Jesus, nós encontramos paz. Não porque tudo à nossa volta está em paz, mas porque Ele é a nossa paz. Quando centramos as nossas vidas em Jesus, nós encontramos direção, nós encontramos renovação para a nossa alma.
É na comunhão com Jesus que nós somos fortalecidos, queridos, para enfrentar as demandas do dia a dia, sem deixar sermos consumidos por elas. Portanto, nós devemos aprender com Maria a escolher a boa parte. Nós precisamos aprender com Maria a priorizar tempo com Jesus, a ouvir a sua voz, a permitir que Ele nos conduza. Há quanto tempo você não tem um tempo de qualidade com seu amigo Jesus? Há quanto tempo a sua rotina cristã, porque você é um cristão, você é uma cristã, se resume a levantar cedo, até esperar que Deus acompanhe o seu dia e quem sabe até fazer aquela oração que é um SMS para o céu, aquela mensagem curta para Deus, né? Senhor, abençoa meu dia em nome de Jesus, amém. E começa, ritmo intenso, demanda, reunião, compromisso, trânsito estressante, calor, frio, chuva, Rio de Janeiro, caos, tudo. Apocalipse em Copacabana. Tudo. E aí você passa o dia inteiro. E aí quando chega no final do dia, amanhã, segunda-feira, cara, tem oração, né? 9 da noite vai ter oração online. Você até pensa assim, eu vou estar tão cansado, eu vou estar de pijama, mas eu não vou nem ligar a tela mesmo do telefone, então não tem o menor problema, eu vou entrar na oração, mas você está tão esgotado que nem entra. E aí depois vem terça-feira, e ela é parecida com a segunda, e a quarta é parecida com a terça, e assim vão se passando os dias, e aí você chega aqui no domingo de novo. Graças a Deus você veio aqui. E aí você tem um encontro com Jesus, porque Ele prometeu estar no meio do seu povo. Ele está em nosso meio. Você não foi arrastado para esse lugar, você foi trazido pela graça de Cristo a esse lugar. As coisas que você está ouvindo porque Ele permite que você ouça. Só que amanhã nada, daqui a pouco você vai embora. E as demandas do domingo ainda estão lá fora te esperando. E elas podem distrair você de novo. E eu volto a perguntar: quanto tempo mais você vai conseguir passar sem ter momentos, instantes de qualidade na presença do seu amigo Jesus? Somente na presença de Jesus nós encontraremos o verdadeiro descanso no meio de uma vida que não dá pausa. E veremos as nossas forças sendo renovadas como o Senhor prometeu que seria. Às vezes a gente pensa, e a gente usa o texto lá de Isaías sobre os que esperam no Senhor renovam as suas forças, como que essa espera fosse algo passivo, passividade. Olha, eu estou parado esperando Deus fazer alguma coisa. Não. Esperar no Senhor é continuar caminhando. Esperar no Senhor significa que você coloca a sua confiança dos cuidados da sua vida mais em Deus do que em você mesmo. E a Bíblia diz que quem faz isso, espera então no Senhor, olha então para o Senhor, renova as suas forças. Essa é a promessa. Você vai em alguns lugares em que as pessoas vão tentar te ensinar a você encontrar aquela sua melhor versão, fazerem você descobrir e pensar nos processos traumáticos, inclusive da sua vida, como formadores dessa grande versão do grande você. Não há grande você, como não há grande eu, porque a Bíblia diz que só há um grande eu sou, que é o Senhor. E a grandeza da nossa força, da nossa paz, da nossa esperança não está em nada que façamos nós mesmos, mas em confiar no Senhor e em nos voltarmos para o Senhor todos os dias
conscientemente. Concluindo, queridos, Marta e Maria representam duas maneiras de viver. Uma consumida pelas muitas exigências e pelas muitas inquietações, e uma outra centrada na presença e na palavra de Jesus. Duas maneiras de viver. Perceba, duas maneiras cristãs. Estranho, né? Porque essas duas mulheres estavam na presença de Jesus. Essas duas mulheres estavam no grupo de discípulos de Jesus. Uma vivendo de modo a experimentar uma vida consumida pelas exigências e inquietações. A outra centrada na presença e na palavra de Cristo. E a grande verdade que Lucas quer nos mostrar é que o problema real não era então a quantidade de tarefas, mas as prioridades do coração. Marta estava dividida, Maria estava focada. Marta estava dividida entre muitas tarefas, Maria estava focada na presença de Cristo. Marta estava sobrecarregada, Maria estava admirada. Há quanto tempo teu coração não se admira com a presença de Jesus? Há quanto tempo seu coração não é tocado por uma emoção que te faz provar o espanto só de pensar: o Senhor está presente aqui e agora comigo. Eu posso falar sabendo que sou ouvido porque o Senhor está aqui. Eu me sinto pressionado, desafiado, amedrontado. Eu me sinto visitado por um abatimento em virtude dessa situação que acaba de acontecer, mas eu não estou sozinho, o Senhor está aqui. Que presença é essa que está diante de mim? E o seu coração então se enche de admiração, como o coração de Maria, que parou tudo para sentar aos pés do Senhor. Marta, tentava dar conta sozinha. Ela se queixou, mas ela tentava dar conta de tudo sozinha. Maria se assentou confiante aos pés daquele que já havia feito tudo. Ela entendeu diante de quem ela estava. E nós, queridos, também vivemos assim, divididos, muitas vezes. Divididos entre a nossa fé e as nossas ansiedades. Esse momento aqui que nós estamos é um momento muito propício disso. Parece que agora, nesse momento, nós estamos na nossa fé, não é isso? Aumentando a nossa fé, aprendendo mais sobre a nossa fé. É domingo de manhã, é dia de culto, é dia de igreja, isso. Só que amanhã é segunda-feira. E aí você percebe que aquelas ocupações e aquelas preocupações e aquelas mensagens não respondidas e aquela reunião pesada continua lá te esperando. E aí você fica dividido, a fé no domingo e as ansiedades do meio da semana. Nós também vivemos divididos entre a confiança em Deus e a necessidade de controlar tudo. Você se sente assim? Eu preciso ter o controle. Nós vivemos divididos entre o desejo de estar com Jesus e a pressão de sermos produtivos, eficientes, bem-sucedidos diante dos olhos dos outros. E o que é mais importante? O Evangelho nos lembra que o nosso descanso não está naquilo que nós conseguimos fazer. O Evangelho nos lembra que o nosso descanso está naquilo que Jesus fez por nós. Não é no quão produtivo você é no quão efetiva e suficiente foi a obra de Cristo por você. A obra que salva, a obra que sustenta e a obra que nos define já foi realizada. Ela não será realizada ainda por você. O que você ainda espera viver? Aonde você ainda espera chegar? O que você ainda espera prover para os seus filhos, para o seu cônjuge? Que lugares você ainda quer alcançar? Eu não estou dizendo que essas coisas não são legítimas, mas se você está esperando esses lugares para descobrir então quem você é, ou se você está esperando chegar nesses lugares para entender que então agora a sua vida está a salvo,
e que você tem sustento, você não entendeu nada do Evangelho. Porque o Evangelho diz que todas essas coisas e lugares você pode chegar e você pode viver pela bondade de Deus e para a glória de Deus, mas o que define você, a grande obra não será realizada por você, ela já foi realizada por Cristo, e isso te dá paz, e isso te renova do esgotamento de uma vida pesada, cheia de demandas. Nós não precisamos mais buscar em 1000 atividades o sentido que só se encontra na presença de Deus. Então hoje, queridos, o chamado de Jesus é o mesmo que ele apresentou aqui para Marta no texto que nós lemos. O chamado dele primeiro é: pare. Você está inquieta e ansiosa com muitas coisas, Marta. E talvez hoje Jesus diga o seu nome falando isso. Você está inquieto e ansioso com muitas coisas, pare. Isso está matando você. Isso está acabando com você. Isso está parecendo aquela cenoura que nos desenhos animados são colocados na frente do coelho, mas ele nunca alcança a cenoura, porque conforme ele corre, a cenoura continua à frente dele sempre. Tem uma distância segurando aquela cenoura. E a gente vai atrás das conquistas da vida e nunca é suficiente. O chamado de Jesus é esse: pare, sente-se aos meus pés, ouça a minha voz, confie no meu amor, encontre em mim o descanso que o seu coração exausto tanto procura. Foram essas coisas que ele disse para Marta, dizendo: Marta, você está tão inquieta, você está tão preocupada, Marta, você está irritada com sua irmã, mas sabe o que a sua irmã fez, Marta? Ela escolheu a boa parte. Ela escolheu aquilo que sacia a vida. Ela está diante de mim, priorizando a mim. Não é sobre fazer mais, é sobre confiar mais. Você faz muita coisa já, e eu também. Não é sobre fazermos mais coisas, é confiarmos em Cristo. Não é sobre se provar através da nossa efetividade, é se render diante da suficiente obra de Jesus. É sobre escolher dia após dia a boa parte que nunca poderá ser tirada de nós, a vida plena em Jesus. Então que hoje, nesse início de tarde, você aceite o convite do Evangelho. Seja você um crente convertido e batizado há muitos anos, e que assim como eu precisa do Evangelho todos os dias, que você responda ao convite do Evangelho, parando de andar com seu tanque vazio. Às vezes as nossas prioridades estão muito invertidas. Não adianta você ter o carro mais bonito, finamente tratado, polido, brilhando, com acessórios de alta tecnologia no interior dele, se ele não tem combustível para andar. O mesmo vale se o teu carro é elétrico. Não adianta ele ter alta tecnologia se a bateria não for carregada. É óbvio dizer isso, né? Quase infantil esse exemplo, não é? Mas muitas vezes nós estamos assim, cuidando dos aparatos estéticos da vida, da perfumaria, do painel do carro, do brilho do polimento, mas sem condição de andar 1 quilômetro, porque não tem aquilo que faz o motor girar. O convite do Evangelho a nós é que a gente pare de andar com o tanque vazio. Como? Nos enchendo de novo da presença daquele que é a nossa vida.
nos enchendo de Jesus, nos enchendo da nossa comunhão com Jesus, nos voltando para a palavra de Jesus. Ah, Roberto, a Bíblia é muito grande, eu quero conhecer a palavra de Jesus, o que eu faço? Leio os evangelhos. Ah, mas tem 4, escolhe um, escolhe o mais curto, pega Marcos e lê. E quando acabar com Marcos, o que eu faço, Roberto? Lê de novo. E quando você terminar, lê outra vez, até tudo aquilo que você está lendo ali virar realidade interna em você, e você começar a perceber o encanto do teu coração com o poder de Jesus, com a glória de Jesus, com a autoridade de Jesus, com a capacidade de transformar todas as coisas que só Jesus tem, com a graça dele, com a bondade dele, com a misericórdia dele, e você entender que aquilo ali não está retido apenas num livro com relatos do passado, mas que ele está vivo, e que a presença dele é acessível a você, ele está com você, e estas realidades podem ser as realidades da sua vida. Preencha a sua vida de Jesus, abasteça teu tanque, não ande mais de tanque vazio. O mesmo vale para você que tem ouvido o Evangelho, mas ainda não deu esse passo de entregar a sua vida a Cristo. Você não tem reserva suficiente para continuar caminhando. Você precisa daquele que é a fonte da vida, gerando vida no teu interior. Então se renda a Jesus, entregue seu coração a Ele. Vamos orar? Senhor, nós somos tão inclinados a viver a vida nesse mundo de modo a não refletir muito a razão e o porquê de fazermos as coisas que fazemos. Vamos apenas reproduzindo modelos e muitas vezes vamos apenas reproduzindo o mesmo sentimento de cansaço extenuante que atinge a tantos e tantas na nossa época, no nosso tempo. Deus amado, como é triste a ideia de que alguém pode morrer de sede estando ao lado de um manancial de água. Como é triste a ideia de que alguém possa estar vivendo uma vida anêmica, espiritualmente falando, tendo a tua palavra, a Bíblia, o Espírito Santo, a oração, a comunhão cristã para desfrutar e para fortalecer a sua vida. Senhor, tem misericórdia de nós quando nos sentimos tão esgotados, tão abatidos, tão extenuados, não apenas porque fazemos muitas coisas, mas porque o nosso coração está desregulado enquanto fazemos tantas coisas. Tiramos o Senhor do campo da nossa prioridade, tiramos o Senhor do campo da nossa atenção. Muitas vezes, até mesmo num espaço como esse, estamos mais preocupados com o serviço do que com o desfrutar aos pés do Senhor. Transforma a gente, Senhor, e ajuda, Senhor, a gente, para que sejamos homens e mulheres emocionalmente, fisicamente e espiritualmente saudáveis. Livra, Senhor, essa igreja, eu te peço, e as famílias dessa igreja, desse esgotamento paralisante, que tão naturalizado e até celebrado de alguma forma na cultura e no tempo que vivemos, que nós sejamos homens e mulheres renovados em vigor no Senhor, que sejamos homens e mulheres que entendem que sim, o abatimento, a tristeza, a chateação e a frustração podem ser etapas pelas quais passamos, mas que o Senhor é o Deus que nos renova. O Senhor, e olhar para o Senhor e ter comunhão com o Senhor é aquilo que transforma o estado da nossa alma e nos faz confiar de novo, ainda que nada circunstancialmente mude imediatamente ou demoradamente. Tendo o Senhor em nossas vidas, o nosso coração pode desfrutar de verdadeira paz e de verdadeira renovação. Nos ensina a viver assim para a tua glória. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja presente com cada um de nós, hoje e para todo sempre. Amém.